com calma, porque aqui é um processo que a gente está cultivando desde o início, para que a gente possa cultivar com tranquilidade e navegar com serenidade nesse processo. Bom, eu sou Bárbara Remani e esse é meu canal, Musa Estrangeira. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a colheita dessas sementes da coragem que a gente vem falando, no sentido de estar alinhada com esse início de ano, esse ano 2025 que inicia com o tema muito forte do equilíbrio entre as energias opostas, né? Porque aqui nesse canal a gente tá trabalhando sempre com a interconectividade e a reciprocidade das coisas. Então, quando nos deparamos com essa questão das energias opostas, a gente automaticamente pensa na questão da complementariedade. A complementariedade para nós é justamente aquilo que vai estar sustentando uma vida com saúde. A saúde como a gente traz aqui, né? Porque para nós a saúde vai muito mais do que uma saúde do corpo, uma saúde da mente. Minha gata simplesmente tá querendo brincar com o tripé, mas tudo bem. Para nós a saúde é justamente isso, da gente conseguir estar em um equilíbrio harmônico da vida. Vamos entrar um pouco nisso, né? Porque eu não tinha me preparado para falar exatamente sobre saúde, mas já que apareceu, vamos falar sobre isso. A saúde para nós é justamente a qualidade disso que vai estar ligando um oposto ao outro. Porque se a gente vê tudo num espectro, a gente entende que é importante a gente criar um caminho de movimento saudável entre um lado e outro, ou até na própria navegação nesse meio. Porque a gente também entende que esse caminho, ele forma um espectro, onde a gente não necessariamente vai se fixar num lugar, mas a gente vai se permitir se movimentar de um lado para o outro e tentar criar um caminho do meio que não é necessariamente estar no meio, não é sobre se colocar em cima do muro ou nesse lugar que não é nem lá nem cá. Mas na verdade é a possibilidade de se movimentar sem se fixar em um lado e em outro, entendendo as qualidades de um lado e de outro, de maneira que a gente possa criar nossa própria maneira. Porque aqui também a gente está levando em conta que a gente tem uma experiência singular da vida. E a vida, ela nos demanda uma experiência plena, onde a gente pode viver as nossas dimensões. Cada um de nós vai viver essas dimensões de uma maneira única e singular. Então, como a gente vai viver isso é o que vai nos trazer esse estado de saúde ou um estado de doença. Rio de Janeiro, né, gente? Calor é beça. Então, para nós aqui, a doença seria se fixar em um lugar do espectro que em algum momento já nos foi bom e a gente achou que a gente poderia se permanecer lá. Mas quando a gente fica para além do tempo, que também é um tempo único e singular, a gente muitas vezes vai entrar num espaço de uma fixidez que não nos permite uma homeostase saudável, sabe? Porque para nós a homeostase, assim, junto com a biologia, a homeostase é justamente o que vai produzir a saúde em nós. É a possibilidade de estar num equilíbrio dinâmico no movimento da vida. Então, quando a gente se fixa em um espaço porque ele foi bom em algum momento, é muito provável que isso vá nos adoecer de alguma maneira, nível ou dimensão. Então, para nós, a saúde é a possibilidade de se movimentar, é a possibilidade de parar e caminhar nessa dança cósmica que a gente sempre tá. Então, e o que esse equilíbrio dinâmico tem a ver com a colheita, né? Porque assim, quando a gente leva em conta essa dança cósmica como algo que a gente está constantemente aprendendo, a gente entende que é sobre aprender com essa coreografia da vida, mas também tá sempre criando novos passos a partir do que a gente aprende com a própria dança. Porque quando a gente traz a questão da dança cósmica, a gente não tá falando de uma dança freestyle ou uma dança extremamente coreografada, mas é justamente algo nesse meio que é a coisa do
do movimentar, dessa coisa do mágico, dessa coisa do misterioso que a vida com V maiúsculo nos traz. Então, quando a gente consegue entender que não é nem lá nem cá, a gente vai aprendendo nessa própria dança cósmica que a gente precisa criar um equilíbrio. A gente precisa estar sempre se conhecendo, né? Porque quando a gente vai falar sobre uma colheita, a gente precisa automaticamente falar de uma plantação. E não existe uma plantação nesse espaço do terreno fértil da vida, com V maiúsculo, sem necessariamente a gente se conhecer. Porque a gente está trazendo aqui essa questão da colheita, tentando criar uma certa maneira de pensar meio fazendeira das ideias, assim. Esse ano de 2025 está nos convidando a nos atentar a todos os processos da plantação. Desde o momento da preparação da terra, até o momento que a gente vai colocar a semente na terra, o momento de cuidar para que tal leguminosa, verdura, o que quer que seja que a gente plantou, cresça. Como a gente cuida desse crescimento, como a gente cuida dessa retirada do que cresceu e como a gente vai renovar esse processo. Porque quando a gente aprende lá na escola esse processo da rotação das terras, a gente aprende que precisa ter um certo tempo também entre a colheita e a replantação, ou de uma transformação daquilo que a gente plantou para algo novo. Então, a gente precisa, quando a gente está lidando com esse processo no campo da vida, a gente precisa então compreender como isso vai se dar para cada um de nós, singularmente. Então, aqui a gente vai entrar um pouco nisso, né? Como é então esse processo quando a gente está lidando com a vida e não necessariamente com o alimento? Assim, quando a gente fala desse espectro, a gente entende que para produzir essa saúde, a gente precisa estar cultivando nutrientes para nos sustentar nesse movimento. Porque quando a gente aprende lá na escola também, a gente entende que a gente precisa de energia a nível celular para a gente conseguir continuar funcionando como organismo. Então, quando a gente expande esse pensamento também muito em alinhamento com o pensamento da Gestalt terapia que a gente trouxe nos primeiros vídeos aqui no canal, a gente está lidando com uma maneira de pensar a vida, o nosso corpo físico, mental, energético, como algo que está sempre se renovando. E o que cultiva essa energia é o nutriente que a gente vai estar consumindo. Então, o que a gente quer cultivar para esse ano de 2025 é o nosso próprio nutriente singular, para que a gente possa sempre estar se mantendo num movimento saudável na vida e também num processo de autoconhecimento, para que a gente possa se atentar, então, para qualquer possibilidade de doença, ou seja, qualquer possibilidade de fixidez em algum campo ou em algum momento desse espectro. Então, quando a gente está nesse momento de craftar, ou seja, de produzir o nosso nutriente singular, a gente entra num campo que é novo, num campo que nos demanda a ampliação não só da nossa visão, mas a ampliação do nosso entendimento sobre nós mesmos. Porque quando a gente está num processo de cultivar esse nutriente, a gente entende que a gente precisa conhecer o nosso organismo, a gente precisa se abrir para conhecer o nosso organismo a nível celular, a nível sistemático. E aqui a gente traz essa questão do sistemático como algo novo. É um novo campo, porque a gente está saindo de um pensamento de pensar o sistema como um todo, o sistema do macrocosmos, para começar a entender então os nossos sistemas singulares, os nossos sistemas do nosso microcosmos. Porque quando a gente lida com essa questão da complementariedade, a gente entende que também há uma complementariedade, na verdade, uma das camadas mais importantes da complementariedade, que é a complementariedade entre o universo e nós, a nossa vida, nosso organismo singular. Então, nos compreender a nível sistemático nos demanda uma nova camada de autoconhecimento. E é o que a gente vai construir juntos aqui na caminhada, nesse canal e nas outras plataformas, que é esse processo de conhecer
sistematicamente a nós mesmos, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo o mundo nas diversas maneiras que a gente está se colocando para conhecer. Cada um de nós vai fazer isso de uma maneira diferente. Porque quando eu falo desse processo de cuidar da colheita, é como se fosse esse processo de iniciar do início. Porque aqui também a gente acredita na questão do começo, meio, começo. A gente não lida com o final, mas sim um meio que dá uma abertura para um novo começo. E é nessa virada que a gente vai trabalhar hoje. Qual é a qualidade do nosso cuidado com os frutos que a gente colheu das lições, dos aprendizados e das vivências passadas? É essa qualidade que vai nos dizer a qualidade desse novo começo de agora. Como a gente pega esse fruto da árvore, como a gente vai se nutrir desse fruto e como a gente vai cuidar dessa nova semente que a gente ganha. Porque é essa questão. Muitas vezes a gente tem a tendência a colher os frutos e simplesmente se alimentar do que a gente plantou e não ter tanto cuidado com a semente que a gente ganha desse novo fruto. O que essa semente nos traria? O que essa semente poderia nos contribuir para nutrições futuras? Porque é mais uma coisa que a gente aprende na escola, que nesse processo de rotação das terras, os fazendeiros, as pessoas que vivem na área rural, precisam sempre ter como se fosse uma contenção de alimentação para que nesses momentos de rotação não se fique sem alimentos. Quando a gente vai começar um processo de nutrição singular, uma nutrição um pouco mais orgânica, se a gente pode colocar assim, a gente precisa então começar a se atentar, a gente precisa cuidar disso, olhar para isso e aprender com esse novo possível alimento que está nas nossas mãos. Como a gente vai começar esse novo começo? Qual é a qualidade desse novo começo? Qual é a nossa intenção com essa nova fruição, digamos assim? O que a gente quer para nossa próxima colheita? Então, nesse sentido, a gente está olhando para esse meio agora. No espectro, qual é o lugar que nós nos encontramos hoje, nessa virada de ano, na nossa vida, em cada área da nossa vida? É um processo para a gente se perguntar quem eu sou aqui e agora, como eu estou aqui e agora, como eu me sinto em relação a mim mesma, como eu me sinto em relação à vida, em relação às coisas. É uma pergunta que pode parecer um pouco ampla, mas quando a gente está pensando no novo começo, é importante a gente se atentar de onde a gente se parte. A gente precisa ter um ponto de partida para que a gente possa caminhar. Mesmo que esse ponto de partida seja aqui agora. A gente sempre põe um pé atrás do outro para essa caminhada do aprendizado de cada passo. Então, quando a gente vai e se olha nesse lugar, a gente tem uma abertura para a gente poder pegar essa cambuca de frutos que a gente tem da nossa coragem, das nossas ações a partir do coração. A gente olha para esses frutos, a gente olha para os frutos que a gente já se alimentou, a gente olha para as sementes que a gente tem desde o momento que a gente se atentou a guardar elas. E a gente entende que a gente precisa ter um certo cuidado, que também vai ser singular, para que a gente possa então começar a produzir esse novo começo. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é que a gente possa, a partir dessas perguntas, começar a olhar para qual é a qualidade da nossa complementariedade hoje. Será que a gente tem conseguido criar um estado de interconectividade entre um lado e o outro, entre um oposto e outro oposto? A gente tem conseguido criar essa complementariedade ou a gente precisa produzi-la do começo? Muitas vezes, e eu falo aqui também da experiência, quando a gente começa a pensar sistematicamente, assim, a gente se depara com a verdade de que muitas vezes a gente nunca pensou do outro lado. A gente muitas vezes lidou com apenas um lado da moeda ou meio que overlooked, meio que olhou por cima do outro lado.
e a gente não compreende muito essa outra ponta. Então, muitas vezes, para muitos de nós, o caminho inicial vai ser conhecer o que é esse outro lado. É meio que a gente colheu, a gente entende que a gente plantou e a gente cuidou desse plantio, a gente cuidou desse crescimento. Mas a gente não sabe o que fazer com as novas sementes. Muitas vezes a gente vai aprender a como plantar novamente. Porque o processo de plantio da última colheita foi longo. Só nós sabemos como foi a nossa caminhada até aqui. Então, como é desse novo lugar que estamos hoje, plantar novamente? É um convite que eu faço aqui para que a gente possa começar a olhar para a nossa capacidade de sistematicamente se conhecer e conhecer cada parte do nosso organismo, para que a gente possa, com calma, porque aqui é um processo que a gente está cultivando desde o início, para que a gente possa cultivar com tranquilidade e navegar com serenidade nesse processo, o começo de algo novo, o começo de uma nova rotação dessa terra, que é sempre fértil, que é sempre divinamente nutrida. Isso é a base fundamental que nós temos, mas como nós podemos preparar a terra para receber essa semente que a gente acabou de receber nas nossas mãos? É isso. Que nós possamos juntos fazer esse caminho de cuidado da semente e da terra, para que quando chegue o momento de plantar, a gente tenha o básico para começar de novo. Porque a gente sempre precisa recomeçar. Mesmo que a gente ache que acabou porque a nossa última colheita foi ótima, a gente sempre precisa se recolocar nesse lugar da humildade de entender que é sempre uma novidade, a gente sempre precisa se deparar com a terra, a gente sempre precisa se deparar com esses frutos, com essas sementes, porque tá tudo vivo. Quando a gente lida com esse movimento da vida, a gente entende que tudo que a gente lida tá sempre em movimento, mesmo aquilo que a gente meio que acha que é isso e acabou. Nunca é só isso e acabou. E eu acho que é isso que é o legal, porque a gente sempre tem a oportunidade de estar conhecendo novas camadas, novas dimensões e até esse outro lado que muitos de nós não conhecemos antes. Agradeço por assistir.